Salve, salve, nação! Nação, vamos bora falar aqui sobre um trecho importante aí, né? Sobre nos debates nos programas esportivos, principalmente nos programas da imprensa paulista, né? Que elogia o Flamengo até um ponto, mas querendo ou não, eles secam muito o Flamengo, né? Tem aquela inveja que o Flamengo tem, né? Porque nem o melhor time de São Paulo, que é o Palmeiras, consegue bater de frente com o Flamengo. Então vamos embora aqui reagir, né? O que eles falaram sobre o nosso Mengão malvadão, já em busca, já se preparando já para o Mundial de Clubes. E deixando o like, já deixa o like para me ajudar, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal. Quero dar os créditos à ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos e vamos embora pro vídeo. O Vapo Vapo, que é atrás, ó, seguinte, já teve muito perto do Flamengo, segundo algumas informações, mas é bom que se diga que a diretoria do Flamengo jamais disse que estava fácil, que estava tranquilo, que estava encaminhado, que a coisa estava andando bem. Sempre colocou a negociação como uma negociação difícil. E parece que ela permanece difícil. Tem que continuar insistindo para trazer o Gerson. É tão fundamental assim. Eu acho que o Marcos Braz é tão bom de papo que ele conseguiu te levar no bico. Porque você acha que estava fácil e ficou difícil? Não, eu acho o seguinte, o discurso dele é um discurso curto, inteligente e amplo. Primeiro, eles estão tentando. Segundo, ele disse que não pode deixar de ficar em cima do negócio. Até aí, beleza. Valoriza o jogador, a altura que o jogador tem que ser valorizado. Tá errado? Se conseguir trazer, é um grande herói. feito. Se não conseguir trazer, espetacular. Fez o possível. Mas você acha que realmente é fácil? Não deve ser fácil. Porque assim, essa conversa tá, eu ia falar desde o final do ano passado, já tô virando ano, né? Mas desde o final do campeonato, desde o final do Campeonato Brasileiro, por aí, né, que tem essa conversa. Pô, se a coisa tivesse melhor encaminhado, ou tivesse naquele nível que se falava, o cara já estava aí. Fácil não é. Só para deixar claro, para mim eu não estou criticando. Eu faria exatamente como ele está fazendo, seria o mesmo discurso. O discurso dele está certo. O Flamengo consegue, às vezes, as coisas que não são fáceis. Consegue. Ele não perde nada com esse discurso. Aliás, quem cunhou a expressão gelo no sangue foi essa administração do Flamengo. Se deu muito bem nas vezes em que fez isso. Não é absolutamente fundamental. Mas acertou em quase todas as contratações, né? Até as que não deram certo, a gente diria como... Exatamente, não perdeu nada. Agora, se tivesse o Gerson, a vida ia ser muito mais legal, né? Muito mais bacana para esse começo de ano, inclusive já para o Mundial. Sobe ainda mais o patamar do time. Aí seria o chamado plus a mais. Mas o discurso é inteligente nesse sentido, ele não perde nada com esse discurso. Claro. Se colar, colou. Vai muito bem. E é o que você falou, ao contrário, a diretoria do Flamengo não só jamais disse que estava fácil, como cada vez mais o discurso vai se tornando pessimista. Esse último discurso é muito menos otimista do que os discursos anteriores, do que os discursos... Eu ia falar de virada do ano, o ano nem virou, né? Mas eu também já ia virar o ano aqui já. A gente está lá na frente. Mas é um grande plus. Se vier, claro, faz uma enquete aí, você vai ver os rubro-negros se não querem o Gerson. Claro. E assim, é o Gerson que eles estão enxergando, aquele Gerson da passagem pelo Flamengo, né? Que eles estão olhando. Só que hoje é um Flamengo que tem o Thiago Maia, é um Flamengo que tem uma série de outras... Vai ter o João Gomes, que apareceu, tem o Vidal, não é verdade? Tem o Vidal também. Enfim... Vale continuar tentando, se esforçando. Eu sei que o Flamengo vai continuar brigando por títulos, tem até o Mundial aí na frente, mas vale continuar se esforçando, brigando, tentando, assim, é tão fundamental o Gerson para o Flamengo? Ô, William, a pessoa que pode dar essa resposta é o diretor financeiro, né? É quem o homem da planilha. Não é fácil não, o cara né? da planilha, no final das contas, porque até porque o Zé tá cheio de referências italianas, né? Tem um ditado italiano que fala tradire e fare c'è di mezzo il mare. Entre você falar e fazer, tem um oceano no meio do caminho. Repete isso, por favor. Tradire e fare c'è di mezzo il mare. Pô, tô quase aplaudindo. Quer dizer, entre falar e fazer, tem um oceano no meio. Nem sempre o que você fala é o que você faz. Então, o que eu quero dizer? O Flamengo, quando comprou o Gerson em 2019, pagou 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de euros para Roma. Né? Isso aí dava quase 50 milhões de reais na época, era uma coisa já muito incomum no time brasileiro fazer, e o Flamengo já se permitiu, porque naquele momento estava estruturado para isso. O Flamengo vende o Gerson em 21, no meio do ano, há um ano e meio atrás, por 25 milhões de euros aproximadamente. Quer dizer, olha a valorização que o jogador teve. Ele foi muito importante, o Jorge Sampaoli contava muito com ele, mas o Sampaoli não está mais lá. Né? E hoje teve mudança de técnico, veio o Tudor e o entendimento da importância dele no time mudou. E a realidade é que hoje ele não é uma prioridade dentro do clube. Então, o primeiro passo para acontecer uma negociação dessa é todo mundo querer. Né?
O Flamengo quer, ele quer. O Olympique de Marseille ele quer, mas não vai dar de graça. Sim, claro. E entende que o jogador não é um cara totalmente sem mercado. O Gerson, se você procurar bem ali na Europa, você talvez consiga. Agora, qual o tamanho do investimento que alguém vai fazer para ter o jogador? Não sei. Então, assim, basicamente quanto o Flamengo está disposto a pagar? Barato não vai ser, porque se você está falando de um cara que o Marcelo pagou 25 milhões de euros um ano e meio atrás, ele não vai sair, acho que não vai sair por empréstimo nem vendido barato. Mas, Léo, Marcelo não queria emprestar. Esse valor que o Flamengo paga, você pode falar disso até um pouco melhor, hoje em dia não é um valor acessível para qualquer clube europeu. Não é. Não é um valor acessível, por exemplo, difícil o Porto pagar 25 milhões de euros por um jogador, o Benfica, né? A não ser que seja, sei lá, na França outro clube, PSG, difícil outro clube pagar esse valor. Nenhum clube vai pagar. Na Itália os clubes de ponta só pagariam isso pelo jogador e o Gerson talvez não tenha justificado uma transferência. Se o Flamengo está disposto a se aproximar do valor que recebeu, ainda que o Olympique tem uma dívida com ele, exato. Eu acho o negócio... Não sei, 13 milhões, né? O Flamengo... O Olympique estava devendo 6 milhões alguma coisa, né? Eu não acho o negócio impossível. E depende do que o jogador quer. Se ele quer voltar, é o que eu falei, assim, a parte mais importante, que é todo mundo querer o negócio, ela já existe. Agora, você precisa chegar nos valores, né? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Tudo bem aí? Grande amigo Vitor Vini, professor Celso, Léo, abraço ao Guilherme e a Natália, que não perde. Falei que ia estar aqui, elas já estão lá, né? Então, beijão para vocês, beijão para as crianças. É muito caro, mas o Flamengo tem bala. O problema, o que eu já estou procurando ver outras... Quem sai? Do time. Ali está escrito então, se ele seria titular absoluto. Eu só não concordo com aquele absoluto. Porque talvez nós tenhamos aí a volta, não sei agora, parece que abriu, né? Pelo menos a última vez que eu li, o Bruno Henrique se prontificou, alguma coisa assim. Parece que abriu, ele estava querendo voltar já, abriu mão das férias. Precisa ver quem sai. O João, porque eu acho que o João... Pelo que eu acompanhei no mercado, é um homem de mercado também. O técnico vai ter que mudar o jeito do time jogar. Vai ter que... O Vitor Pereira... Até se não vier. Eu acho que o Vitor Pereira é um bom treinador. Eu acho que ele vai encontrar uma situação aí boa para colocar todo mundo para jogar. O problema é acomodar. Sim. Porque assim, o Gerson está saindo do Olympique porque não foi utilizado. Sim. Não é porque ele está saindo porque... não, quero sair porque o Flamengo quer me contratar. Não é isso. Ele está saindo de lá e o pai deixou... Claro, nas palavras que ele quer se sentir, né? Ele quer ser utilizado, quer se sentir útil ao time, uma série de outras coisas. Ele está saindo do Olympique para jogar. No Flamengo, vai jogar? Vai. O Vitor Pereira tem o costume de mexer no time? Tem. O Flamengo tem um time montado já? Tem. Como é que vai fazer? Esse é relacionamento. O Gerson vai aceitar, por exemplo, hoje você joga, amanhã depois nós vamos sentar para você descansar, depois amanhã você joga. Não, agora eu vou optar por outro jogador, a não ser que o Vitor Pereira mude radicalmente daquilo que ele nos mostrou no Corinthians. Eu não duvido, porque se ele deu uma palavra e na outra ele já mudou, ele pode fazer assim também no comportamento no dia a dia com os jogadores. Né? Ele pode manter ali os 11 titulares e mexer uma hora ou outra em alguma posição. O grande problema, não vejo problema negativo, não é isso? Pelo amor de Deus. Desculpem, torcedores. Que bom, todo mundo queria ter esse problema, né? Eu ia falar exatamente. Todo mundo queria e gostaria de ter esse problema. A grande discussão que deve acontecer é no vestiário, como ele vai administrar tudo isso, como serão os jogadores, como será o tratamento dele no dia a dia do vestiário do Flamengo, que é totalmente diferente do vestiário do Corinthians. Com ou sem o Gerson. Com ou sem o Gerson. Vamos lembrar que ele, numa entrevista, isso ao longo da última temporada, antes de enfrentar o Flamengo, antes mesmo do Flamengo chegar à final da Copa do Brasil, ou antes de São Paulo pegar o Flamengo, ele falou que o Flamengo deixava espaço pelos lados. Porque jogava no 4-3-1-2, né? Então não preenche os lados do campo. Sim. E ele conseguiu aproveitar isso muito bem na final da Copa do Brasil e tornou um jogo contra um time muito superior individualmente, que é o Flamengo, se comparado ao Corinthians, um jogo igual, um jogo difícil para o Flamengo. Eu acho que isso foi uma das coisas importantes para a diretoria do Flamengo trocar de técnico. Isso e talvez a atuação do time na final da Copa do Brasil. O que é um pouco difícil para o Dorival engolir, porque o Dorival achou um time que estava bagunçado e foi com esse time
até o final da temporada. Desculpa para tirar o treinador, né? A verdade é essa. Não, eles não deram desculpa. Só para ser claro, falando que teve, né? Os últimos jogos, porque na final... na final você tem os seus pontos fortes e os pontos fracos. Cabe ao time adversário entender o que aconteceu. Então, foi o que o Corinthians fez. Então, Zé, só que o Dorival não ia poder continuar jogando nesse 4-3-1-2 a temporada inteira. Ele pode usar isso eventualmente, principalmente contra times mais fracos. Ele vai ter que preencher ali o meio de campo, pelo menos 2 linhas de quadro, para poder proteger os 4 jogadores atrás, fazer alguma coisa. 8 jogadores atrás da linha da bola quando perder a bola. E para isso tem que mexer com algum jogador ali. O Arrascaeta, para mim, do jeito que o Flamengo joga, é praticamente intocável. O Gabigol é o sagrado. O Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube. E o Pedro é o artilheiro. Nenhum deles... Os 3 são intocáveis? Não acho. Intocável é o clube. Não, mas... Intocável é o clube. Tudo bem. Com o Gerson... Mas você vai tirar um Arrascaeta do time? Não. Sobrou pro Everton Ribeiro. Você vai tirar o Gabigol do time? Não. Você tira o Gabigol? Não, porque esses 3 não vão recompor. A questão não é Everton Ribeiro. Everton Ribeiro recompõe ali pela direita. A gente está falando de jogadores que não tem nem a ver com a posição aí do Gerson. Você já escalou, sem sombra de dúvida, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Isso aí. Então, se o Gerson viesse... Não? Não. Então e aí o que você faz? Então fecha essa conta eu aí. acho exatamente que ele tem... E aí é o que o Zé estava falando, por isso que vai precisar ter a habilidade de achar as melhores formações de acordo com a característica do adversário, com o Flamengo entrosado, porque não é só ficar mudando, com o time entrosado, achar esse entrosamento, para poder fazer o jogo de pé de bola e pressionar em frente, coisa que ele gosta muito, e ele tem jogadores para fazer essas variações. E ele, várias vezes, talvez tenha que tirar um desses 3 jogadores. Desses 3 jogadores, para mim, o menos difícil, todos são muito difíceis de serem tirados, é o Pedro. Porque o Gabigol se movimenta, encaixa com a Arrascaeta, se voltar o Bruno Henrique bem, o Everton Cebolinha joga pela esquerda. E se o Gerson Você está falando uma questão tática, não de personalidade. Mas se eu tirar o Pedro, eu vou ter menos problema. Com pontas? Eu acho que vai jogar pelo menos com um deles. Eu acho que vai jogar com o Everton Ribeiro pela direita, aberto ali como construtor. Vai usar 2 jogadores por dentro e o palpite. Acho que ele vai jogar no 4-4-2. Né? Basicamente, vai modificar, mas basicamente então 4-4-2. Dá uma escaladinha, vai lá. Sabe o que eu estava pensando? Vai lá. Quero que o Birner escale também. Porque o Gerson, por exemplo, é um jogador que ele é muito polivalente nesse aspecto. Por isso que o Gerson, se ele precisar jogar aberto na esquerda, ele joga. Eu ia falar dessa versatilidade dele, mas por dentro, como um segundo volante, se você já tem todos esses jogadores de ataque e tem um segundo volante como o Gerson, o primeiro volante vai ter que ser alpinista. Que era o Arão, né? Exato. Tem que ser alpinista, porque ele vai ter que correr demais. Porque o Gerson não é o cara de marcação. O Gerson é o cara que vai fazer essa saída de bola. Mas só para lembrar, o Flamengo do Jorge Jesus matava os adversários na movimentação. Porque era o Arão, como você falou, ali segurando tudo. Sim. O Gerson avançava por dentro. Quando avançava por dentro, ou pela esquerda, a Arrascaeta abria. O Bruno Henrique saía da esquerda para ser um segundo centroavante, ele tinha o Gabigol. O Gabigol fazia movimentação centro-direita. Everton Ribeiro vinha por dentro. Era uma movimentação para todo quanto é lado. Os adversários eram engolidos. O treinador tem que fazer isso de novo, até porque tem mais opções. Ele pode fazer isso de várias formas. Então, mas aí precisa ver como ele vai fazer, né? Como ele vai encontrar esse equilíbrio? Por exemplo, se você pegar o Arrascaeta do Jorge Jesus, era um Arrascaeta que jogava aberto pelo lado esquerdo, muitas vezes. Se você pegar o Arrascaeta do Dorival, é o cara que vinha por dentro quase como um segundo centroavante. O Arrascaeta já não fazia mais essa função aberta pelo lado esquerdo, porque se você exigir tanto do Arrascaeta, não adianta. Eu prefiro o Arrascaeta próximo do gol do que ele ficar correndo atrás de lateral. Não, até o meio-campo, mesmo que seja até o meio-campo. Eu quero o Arrascaeta próximo ali da área, porque eu vou segurar no mínimo 2 jogadores do time adversário. Ou ele joga nas costas do volante e aí vai jogar um zagueiro e ele vai mexer com o sistema defensivo, porque o cara vai ter que sair, ou ele vai puxar um volante para fazer a marcação. E aí você abre o meio-campo. Então você mexe com o time adversário só com um jogador apenas. Sim. O papo de ter 16 titulares... Escala esse time. Claro, eu sei que você tem variações, mas escala o time ideal. Muita variação. Vai, coloca aí. Para começar, vamos lá. Começou o Campeonato Brasileiro. Tem um time aqui na minha cabeça, Libertadores. De preferência uma zaga rápida, porque ele vai marcar na frente. Mas dá os nomes, vamos lá, vamos escalar. Coloca aí, TP, treinador Flamengo, Vitor Birner. Vai lá. A zaga do Flamengo, para mim, é muito de momento. Não, mas agora, para começar. A zaga não é o... A questão é do meio campo para frente. Tem Davi Luiz e Léo Pereira, é a mesma zaga? Davi Luiz e Léo Pereira. Pode ser, a zaga de momento. Laterais. Então, o Felipe fica mais, né? Sim. Então, tudo isso influencia, porque o vai Felipe implicar na minha escalação. Você pode soltar o lado direito. Se você segurar um pouquinho na direita, mais o Rodinei. Não tem mais o Rodinei. Quem vai ser o lateral direito? Ou é o Vitinho ou o Varela, né? Tem o Varela que mal jogou ano passado. Chance. Agora, essa parte aí que envolve o Gerson.
que a gente tem João Gomes, que a gente tem Thiago Maia, tem um Vidal. Olha que tem um Vidal que aceitou bem o banco ano passado, tudo certo, maravilha, acabei de chegar, agregou, estava feliz. Mas ele olha para 2023 e imagina eu diferente. Ele vai querer ser um reserva o ano todo de novo? Ele não vai brigar pela posição? Você quer um time mais técnico ou você quer um time mais realista? Eu quero um time mais faceiro. Eu quero um time que dê pra jogar, Bia. Isso. Time pra jogar. Vamos lá, com o Gerson. Tá. Com o Gerson, tá? Com o Gerson. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, direita. Tirou o João Gomes. É o time que é só o Gerson, né? Já dançou o João Gomes. João Gomes aí briga com o Thiago Maia, mas fica meio vulnerável, né? João Gomes, pra mim, foi um dos 3 melhores jogadores do Flamengo da última temporada. Por isso que você tirou. Você não queria ele pro Flamengo forte. Você já vai lá um dos melhores. O Gerson chega já como titular. Pra você, chegou, veste a camisa e joga. Então, se eu sou técnico, eu não tenho um time titular, tá? Vamos deixar claro isso. Eu tenho ali uns 15 jogadores que eu tô variando. Tem um jogo importante amanhã. Isso, esse é o ponto. Final de Libertadores, Flamengo contra o São Paulo. Qual é o time do Flamengo que você vai escalar? São Paulo tá na Libertadores? Eu ia falar uma coisa. Hipoteticamente. Eu ia falar uma coisa. Ele tira o Gabigol, tira a Rascaeta. Eu ia falar uma coisa, os meus colegas de torcida iam ficar bravos. Uma final hipotética. Podia ter uma Recopa, né? Mas não rolou. Professor, uma final hipotética. Vai, Flamengo e São Paulo na final da Libertadores. Thiago Maia, Gerson, com São Paulo. Tirou o João Gomes, né? O João Gomes dançou, né? Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, certeza que não sai do time. Só sobraram... Cebolinha, Gabigol. Cebolinha? Tira o Pedro. Tirou o Pedro? Também? Não inventa, pelo amor de Deus. Já tá com um problema, ainda vai ter o Cebolinha. Ele barrou 2 dos 3 melhores do time do ano. Ele tirou o João Gomes, ele tirou o João Gomes e o Pedro. Tem um com ele no vestiário já, né? Vocês perguntaram contra o São Paulo. Imagina a Arrascaeta jogando ali, circulando contra o time sem volantes. O Gabigol circulando contra o time que nesse momento não tem nem zagueiro para escalar, né? Os lados de campo laterais do São Paulo, Everton Ribeiro e Cebolinha. Cara, assim, certamente não ia passar o que passou na semifinal. Mas o teu time, ele começa com Cebolinha esse ano, é isso? Não, depende de contra quem. Não, você falou a final, já rolou muita contra coisa. São Paulo. Final. Contra o São Paulo. Contra o Palmeiras é outro time. Por característica... Aí joga o Pedro e o João Gomes. Oi? Aí joga o Pedro e o João Gomes. Aí eu sou um pouquinho mais conservador. Mas tem uma verdade nessa história. Muito provavelmente o Vitor Pereira vai fazer do Flamengo uma coisa que no Corinthians ele não podia fazer. Escalar o time de acordo com o adversário. Aí eu acho que ele tem condição para... Eu só não ficaria barulho de cara, viu, Zé? Mas ele fazia, né? Ele tentava, no limite que ele tinha, né? Ele fazia, ele falou assim, ele falou várias e várias vezes após as partidas, ele falou assim, me tornei um treinador resultadista. Porque ele tinha que jogar de acordo com o que ele tinha nas mãos. Sim. Às vezes o Duqueiroz era primeiro volante, às vezes era segundo volante, às vezes depois quando o Fausto Vera chegou e começou a jogar, ele melhorou um pouquinho o meio campo, mas no ataque jogava quem? Jogava o Mosquito ou jogava o menino com a perna esquerda, até esqueci agora o nome dele. O Adson, desculpa. O Adson. Pelo lado esquerdo, também jogava ali para segurar um pouquinho mais, ou às vezes o Piton jogava um pouco mais adiantado, o Fábio Santos segurava um pouco mais. Ele fazia o que ele podia. A partir do momento que ele puxa o Renato Augusto para o meio-campo, aí ele começa a segurar um pouco mais o time, os 11 titulares. Que aí ele começa a jogar com a formação que ele gostava e que ele enxergava, com a variação apenas que ele fez nas finais contra o Flamengo, que foi o Adson e o Mosquito. Mas o resto, ele mantinha ali um padrão. No Flamengo, ele vai ter a possibilidade de fazer isso, eu acho que, como o professor estava falando, eu acho correto, mas com qualidade. Não vai ser aquele jogo de resultadista, por necessidade, não, vou ter que fechar o time aqui, porque senão eu vou perder. Não. Ele vai fazer por qualidade. Ele é um bom treinador, independente da atitude. Agora, fica para trás, a gente está analisando como treinador. Isso é uma outra conversa. Como treinador, ele é um bom treinador. Como ele conseguiu fazer o time dele jogar, ele fez o time jogar bem. O time do Corinthians, às vezes, com algumas limitações. As 2 finais contra o Flamengo da Libertadores, da Copa do Brasil, o Corinthians foi melhor do que o Flamengo num todo. O time foi crescendo ao longo do tempo. Pega os jogos da Libertadores e os jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians. Olha a ascensão do time. É que ele demorou muito. Eu não sei, como eu falei, não sei. E aí isso também é uma coisa que, né, os auxiliares saíram. Não irão acompanhar. Acho que só o cunhado, né, parece que vai. Mas assim, eu não sei. Cunhado não é difícil largar. Né?
eu não sei como será esse relacionamento. Também, esse relacionamento entre eles, né? Porque o Flamengo me parece que tem uma comissão quase que permanente em alguns departamentos ali. Porque era claríssimo. A China sabia que o Renato Augusto jogava por dentro. A China, o mundo inteiro sabia que o Renato Augusto jogava por dentro. Ele demorou quase 8 meses para entender que o Renato tinha que jogar na frente, no meio, e acho que me parece que teve uma conversa do Renato com ele. Entendeu? E aí entra o que eu quero dizer é o seguinte, relacionamento entre as pessoas. Léo, você trabalha aqui já há um bom tempo, como é que é a característica do Gabigol no dia a dia? Uma coisa eu sei ele jogando, mas no dia a dia, como é que ele é? Chega marrento, chega numa boa, chega sorrindo, toca a bola chega pra ele, dirigindo? Então beleza. Então tá bom. Então, Gabigol, camisa também. Gabigol, eu vou tocar a bola pra você, entendeu? É a troca de informações. O Gabigol vai continuar sendo esse cara que ele foi com o Dorival? Tipo, cara, eu não tô metendo gol, mas eu tô fazendo uma função aqui que é importante. Ele foi extremamente coletivo. Não sei. Fez o gol da final da Libertadores. E continuou jogando muito bem. Porque, o Gabigol tá querendo de produção e tal. Gente, ele foi extremamente importante. De novo, né? De outra Libertadores. E aí meteu o gol na final da Libertadores, que onde eu ia chegar. Não sei, não dá pra afirmar. Porque o que dá a impressão que era uma conversa, que era um pacto ali entre eles e tal. O Gabigol entendeu a importância dele ali. Acho que não era nem um pacto. Eu vou dar o exemplo que eu tive, por exemplo, com o seu Mário Sérgio. 93 me lançou, 95 ele voltou. Se ele falasse para eu dar vida, eu iria dar. Claro. Ele não precisava falar nada para mim. A gratidão que eu tinha por ele era enorme. Então eu iria me sentir mal pelo menos se eu levantasse a voz ou se eu me dirigisse. Mas é a sua personalidade, as pessoas não são iguais. Não, mas estou dizendo, a atitude do Gabigol perante o Dorival foi nítida em relação a isso. Muito respeitosa. Foi extremamente. Extremamente respeitosa. Muito respeitosa. Porque o Gabigol, eu tenho informações que ele é um cara do bem, gente boa. Sim. Gente boa. É marrento, aquelas coisas no jogo e tal, mas no dia a dia me parece que, pelo menos as informações que eu queria tenho... no meu time desse jeito. É um cara gente também boa. Queria de volta, não só você, todo mundo. Né? Então, é isso. Então, eu acho que a personalidade dele nesse sentido, a forma como ele tratou o Dorival, foi fundamental para o Flamengo, para o Dorival acertar o time, para o Flamengo conseguir o que conseguiu e para o Pedro ir para a Copa do Mundo. Olha o tanto de coisas, olha quantas coisas o comportamento do Gabigol possibilitou ao Flamengo. Agora, precisa ver se nessa mudança de treinador, dependendo da opção do treinador, se o Gabigol vai ser por dentro, se vai ser o Pedro e o Gabigol de lado, como serão os movimentos e como será o tratamento nesse dia a dia para você poder olhar nos olhos e falar assim, Gabigol, joga para mim um pouquinho mais aberto, para o Pedro ficar lá centralizado. Ô Gabigol, agora você vai jogar centralizado. Ô Pedro, dá para você sair um pouquinho, porque a minha opção vai ser outra? De novo, isso que é o mais eu acho que vai ser o mais complicado pro Vitor Pereira nesse sentido. Em relação a Gabigol vai continuar a ser o mesmo, eu torço para que ele consiga ser o mesmo, porque ele conseguiu mostrar para várias e para muitas pessoas um outro lado. Não é o lado de briga, de confusão, de chutar copinho quando sai, de ficar brigando com o juiz. A presença do Dorival fez muito bem a ele. E se ele for inteligente, ele pega o que teve de melhor na carreira dele nesse período para aplicar daqui para frente. Se ele quiser voltar a criar confusão, ser notícia por causa disso, eu não sei qual é o tipo de comportamento que ele terá. Eu torço para que ele continue sendo o mesmo. Você reparou que só eu tenho que escalar o time, né? Ninguém mais escalou, né? Foi você que... A gente não ia tirar João Gomes, escalar. Você quer, porque você que estava montando o time. Você montando aqui, tira o Pedro, põe não sei quem, tira não sei quanto, vende o João Gomes. Sai o Thiago Maia. Sai o Thiago Maia. Gerson titular, chega para ser titular. Joga no lugar do Thiago Maia, para mim. E no lugar do Thiago Maia. Eu acho que tem muito mais a ver a função, né? Tem. E acho que você não precisa mexer tanto na estrutura ali do meio-campo, né? Então, eu sei que o Birner, por exemplo, não gosta do desenho do losango no meio. Talvez o Vitor nenhum técnico no mundo Pereira também não goste. Mas, de qualquer maneira, o Gerson pode fazer um segundo volante como ele fazia no time do Jorge Jesus. Sim. Não é nada de outro mundo que ele não consiga fazer. O Zé tocou num ponto importante, né? Como é que o Gerson lidaria com essa situação? Eu acho que qualquer situação é melhor do que ele está vivendo em Marselha hoje, que é de estar escanteado. Né? Eu acho que... eu não concordo com essa história de que jogador bom não pode ficar no banco. Você não pode não ter jogador bom no banco. Claro. Se você se propõe a ter elenco para competir por tudo, você tem que ter jogador bom no banco. E tem que usar os jogadores bons do banco. Né? Ainda mais hoje, o futebol com 5 alterações é outra coisa.
A gente viu isso na Copa do Mundo. Completamente. Os times chegando inteiros no fim do jogo, porque podiam usar 5 alterações, até segurar para a prorrogação. Então, você pressiona o jogo inteiro com mais intensidade. Alguns treinadores souberam usar, outros não. Né? E no final das contas, você pode usar os 5. Né? E o Flamengo vai ter isso mais que qualquer outro. Não tem como. O Vidal, por exemplo, é que assim, o Vidal é um cara que jogou nos maiores clubes do mundo, ganhou tudo que um jogador podia ganhar. Então, eu acho que ele veio de alto astral pro Flamengo, no sentido de, cara, eu não vou arrumar confusão, sabe? Eu quis muito vir, eu queria morar no Rio de Janeiro. Pô, o cara é adorado, a torcida adora ele é muito querido dentro do elenco também, pelas informações que a gente tem. Não é um cara de arrumar confusão. Então, Semideus no Chile. Se você tiver mais jogadores com esse perfil... Mas eu acho que dá para usar. Pô. O clima na administração Dorival não permitia confusões. Você arrumasse confusão, era só você arrumando confusão ali. Agora, a grande interrogação em relação ao Vitor Pereira e as informações que a gente tem do Corinthians, não é nem que ele teve um mau relacionamento. As pessoas reclamavam, às vezes, da ausência de relacionamento. De qualquer relacionamento. Ele não perguntava que nada dos jogadores. A falta de abertura. E aí, para ele... Já tem o caso do Vidal, que chegou de alto astral e agora precisa de uma manutenção de alto astral. Aí chega um Gerson, vai precisar de um certo jogo de cintura do treinador. Tem que entrar a diretoria nessa história. Que não é esse treinador aí. Aliás, não é nem o Vitor Pereira da Arábia, também, que já no mundo árabe lá, ele era fio desencapado. Em todo lugar que ele passou, foi fio desencapado. Ele, na imprensa, ele falou do Roger Guedes, ele falou do Cantillo. Ele expôs algumas vezes algumas coisas também, né? Então, o que é outra coisa que o jogador de futebol detesta. Então, desculpe. Esse negócio da exposição pública. Então, acho que vai ter que ser um outro Vitor Pereira. Eu tenho mais dúvidas em relação ao relacionamento do Vitor Pereira com os jogadores do que propriamente do técnico Vitor Pereira. Não, o técnico a gente não tem dúvida. O técnico a gente não tem dúvida nenhuma. Inclusive, lá ele pode ser mais Vitor Pereira do que foi do Corinthians. Mas o Corinthians ele apagou incêndio um ano inteiro. Entra a diretoria. Essa é a hora. Porque o treinador ele é um funcionário. E a diretoria tem que colocar o treinador na função de... Desculpa, mas essa diretoria já tem um histórico de problemas antes do Dorival. Ela não segurou rojão de treinador nenhum. Mas ela pode ter que chegar assim, Vitor, aqui tem esse jogador tal, você sabe, não preciso explicar para você, sou o diretor e você... Vitor, você sabe, né? Tem aqui jogadores, bicampeões, tal, não sei o quê. Então, esses dias, relação boa, não sei o quê. Dá para ter uma conversa, jantar, fazer isso do jeito profissional e amigável. Dá se ele não virar e falar assim, eu sei, mas não quero my friend. Como ele fazia lá naquela coletiva. Então, aí tem uma questão, outra questão importante assim. A final da Libertadores, a final da Copa do Brasil, foi abaixo do que o torcedor do Flamengo esperava, enfim, tudo bem. O Vitor Pereira, inclusive, deu um trabalho danado para o Flamengo naquela final da Copa do Brasil. Quase que o Corinthians ganhou o título dentro do Maracanã, né? E o jogo contra o Atlético Paranaense era 1 até a expulsão do Pedro Henrique. Né? Aí saiu o gol do Gabigol, acabou ali. E aí a gente olha e fala, tudo bem, teve esses problemas, mas o trabalho do Dorival foi muito bom. Muito excelente. Bom, pelo amor de Deus. O resultado que ele pegou. Perfeito? É isso. E aí a gente falando de resultado e a gente falando de... Ele acomodou os atacantes, ele achou a posição do Everton Ribeiro, ele achou a zaga, o Felipe ele achou o Léo Pereira, o Rodinei voou. O time tava direito, espetacular, não é tudo bom? Tudo certo, funcionando muito bem, acomodou os caras, ninguém reclamou na reserva, o Vidal não reclamou, Cebolinha não reclamou. Né? Teve as oportunidades do brasileiro e tal, não reclamou, tudo certinho. Mas você tem um senhor elenco e uma temporada pela frente. Você citou o que ele fez pelo jogador. O Léo Pereira é considerado um investimento perdido pelo Flamengo. Gente. Já era, o Léo Pereira já era, e de repente... Várias temporadas, eram 2, 3 temporadas. E de repente o cara foi bem. O que o Vitor Pereira faz então agora? Vamos lá, porque terminou o ano com tudo muito acomodadinho e de forma vitoriosa. Ele foi contratado para o time jogar melhor. Quando veio, a gente até já discutiu isso, não lembro qual programa foi, que muito programa, não lembro, mas enfim, a gente já discutiu isso. Quando o Domênico chegou, não era para inventar. Inventou, quebrou a cara. Quando o Paulo Souza chegou, era para mexer. Mas não era para inventar tanto. Deu errado. Sim. Qual é a missão dele agora? Eu acho porque que ele vai ter opções aí. É construir um time que jogue melhor, mas que também deixe os jogadores confortáveis nas suas posições, que foi uma coisa que o Paulo Souza não fez, por exemplo. Isso aí. Sim. Né? E vai correr, vai ter que lidar também com o zum. Vai ter que fazer o time chegar mais próximo do time do Jorge Jesus e também do Dorival. Você acha que ainda tem essa sombra aí? Agora uma coisa, Zé, você acha que o resultado de campo, o tipo de futebol apresentado e o resultado não servem para
acabar ou diminuir muito o zum? Então, mas o resultado? Sim, porque se ele muda o time joga bem. Porque eu vou te falar. Os jogadores do Flamengo gostam de ganhar, são competitivos. Porque, assim, o resultado não é garantia de nada. O Ceni não ficou e o Dorival não ficou. Mas quando eu falo joga bem, eu falo jogar bem nesses moldes. Que não adianta você querer jogar bem igual ele jogou com o Corinthians. Porque ele vai tirar os jogadores da zona de conforto, como o Léo estava falando, porque o jogo do Corinthians, qual era? O jogo do Corinthians mesmo com o Renato. Era um jogo de marcação forte, os caras do lado tinham que se sacrificar bastante para poder deixar o Renato um pouco mais solto e lá na frente o Yuri Alberto. Muitas vezes era um 4-4-2, né? Que fechava aqui, o Renato e o Yuri Alberto ficavam ali na frente. Esse time do Flamengo, você tem que colocar outra forma de jogar. Você não pode, eu acho que o time do Flamengo é o time que vai ficar com a bola nos pés, é o time que vai fazer essa. Sim. Vai ter essa característica. É o time que ele queria quando chegou no Corinthians e percebeu que não dava. Quando eu falo jogar bem, tem que ter esta característica. Fico pensando aqui na polêmica quando sai a primeira escalação dele no Flamengo no estadual. O Jorge Jesus marcou um período justamente por causa disso, porque era um time que marcava forte, com a bola era um time brasileiro, sem a bola era um time europeu. Que era um time que marcava muito forte, voltava, diminuía as distâncias e conseguia marcar pressão e roubar essa bola e a movimentação toda que confundia o adversário. Como foi o Dorival? O Dorival pega um time totalmente desmontado e ele começa a fazer o simples. A primeira coisa que ele faz, ele joga todo mundo no Coliseu, joga todo mundo aí. Ele teve umas 3 primeiras partidas, ele teve... Você até comentou aqui, primeiro time dos jogou jogadores. Todo mundo. É mesmo, hein? Jogou todo mundo. Jogou contra o Internacional, primeiro jogo. Jogou todo Vocês mundo. querem assim, vai aí assim. ele mostrou e falou, tá vendo? Então agora é minha vez. Agora ele foi, montou o time, conseguiu montar o time e colocou os jogadores dentro daquilo que eles mais se aproximaram da zona de conforto. O Everton Ribeiro, que foi o cara que se deslocou e se sacrificou, porque o Everton jogava de dentro para fora, ele passou a jogar de fora para dentro, ele passou a jogar de dentro para fora. Ele era o cara que ajudava no meio-campo o João Gomes junto com o Thiago Maia, porque muitas vezes esse time, os caras jogavam na frente e o Everton era o cara que se sacrificava um pouco. Então, assim, como ele vai montar esse time? Ele vai aproveitar o quê do Dorival? Porque esse time do Dorival jogou um período sensacional, fez um período ótimo. Tanto que teve uma discussão, o Flamengo disparou e o Palmeiras ficou atrás. Não era isso. O Palmeiras tinha a mesma regularidade. É que o Flamengo despontou de uma forma, né? Ele voltou a ser aquele Flamengo do Jorge Jesus, envolvente, 2-0, 3-0. O time jogando fácil, então você cria essa imagem. Depois, o que acontece? Todo time que se destaca, ele é estudado. Claro. Todo time que tem os seus pontos fortes, também, né? Então, aí os times adversários começaram a tirar os espaços, marcar um pouco mais a saída de bola, explorar os lados do campo. Aí o Everton Ribeiro passou a ser mais sacrificado e aí o Everton não conseguia fazer essa marcação. Do outro lado, a mesma coisa. Veja, então, depois que o Paulo Sousa saiu, como o Everton Ribeiro subiu também de produção. É o futebol, são pontos fortes, você tem pontos fortes e tem pontos fracos também. Agora, precisa ver como ele vai montar esse time. Nesse sentido, eu acho que ele é bom treinador. Eu acho que ele é muito bom. O lado bom da história é que ele é técnico para isso. Você fala assim... foi contratado para isso, né? Foi contratado para isso, para melhorar o nível de jogo. Sim, agora, eu só acho que ele tem 2 sombras, porque todo técnico até agora teve uma sombra, que era o Jesus. Aí tem o Dorival tem também. A do Dorival também. O Dorival não deixa de ser uma sombrinha ali. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Bina. Daqui a pouco a gente já vai entrar no Corinthians, prof? Já, tá? Yuri Alberto. Carinha pro Yuri Alberto. Que preço, hein? Deixa eu falar, Yuri Alberto, professor. Eu tô achando barato. Barato não, né? Você que é o rei da escalação? Barato não, mas vale o investimento. Vai por mim. A troca dos 2 jogadores por ele? Bom, eu faria também. Eu, no lugar dos Elite, não trocaria. Vamos chegar já nisso. Na sequência. Você que é o homem das escalações aqui dessa mesa, você que é o técnico do Flamengo nesse momento. Eu? Escala o Flamengo contra o Real Madrid, então, com esse time aí, vai. Já que você gosta de olhar o adversário. Opa! Escala o Flamengo contra o Real Madrid. Eu sei que você vai falar, não, William, calma, precisa passar a semifinal. Treinador Vitor Biner, Flamengo contra Real Madrid. Vai lá. Chegou lá. Flamengo e Real Madrid passaram os dois pela semifinal, maravilha, tudo certo. Qual a escalação no momento? Eu não quero discutir isso agora. Não, vai lá. Vai estar o ano novo, eu não quero ser xingado. Calma, mas o ano novo, afinal, tá aí. Vamos deixar para o que vem. Faz o seguinte, hoje é dia 27. Amanhã é meu aniversário, eu não quero ser xingado no meu aniversário. Você sabe que esse é um jogo que faz sentido começar com o meio-campista a mais e abrir mão de Gabriel. Aí, pronto, tá vendo? Você fica fugindo da raia, ó o Léo aí. Ó o Léo aí. Essa é a minha dúvida, por isso que eu não quero ser xingado. Um a mais. Você não vai tirar o... Não, 4 ou 5 no meio de campo? Não, 3 e o Arrascaeta.
3 volantes. 3 volantes. O Real Madrid é jogo para 3 volantes. E um atacante recompondo no meio. E o Arrascaeta recompondo também. Mas já estamos contando com o Gerson ou não? Estamos chegando no acordo, estamos contando com o Gerson. Estamos contando com o Gerson. Vamos supor, o Gerson chegou. Tudo aquilo que você falou é verdade, o Marcos Braz está fazendo aqui, daqui a pouco pintou aí o Gerson. Vamos lá. Cara, tem que treinar o time, assim. Eu tentaria jogar... Peraí, não tem tempo, Pedro, é agora o jogo. Você não vai lá. Você tem... de comentarista. Tá bom, então vamos lá. As pessoas vão ser... O que eu testaria, em princípio, no treino... Força, garoto. Vai lá, acredita. Eu abro o Gerson, jogo com o João Gomes... Direito. Não, tem que marcar. Não, lógico que não vou escalar. Você vai jogar contra o Real Madrid. Você é Varela ou Vitinho? É isso aí. Varela. Varela e não se mexa daí. O Rodrigo Caio vai estar inteiro? Fica aí, garotão. Não se empolga. O Rodrigo Caio vai estar inteiro? Acho que não. Mas tem que dizer se vai, acha ou não. Não, eu não sou treinador. Então, é saber você. disso. Vamos definir aqui. O Rodrigo Caio não está inteiro. Vai, é Davi Luiz e Léo Pereira. Azar que terminou o último ano. Se o Rodrigo Caio estiver legal. Começo de ano ainda, fevereiro. Se tiver inteiro... Aí você vai de Rodrigo Caio e tira quem lá? Cara, mas precisa tirar alguém da zaga que fechou o ano? Não precisa. Eu também acho que não. Então mas ele colocou o é Rodrigo Caio no condicional. Se tiver o Rodrigo Caio, me parece que ele quer. Felipe, meio campo. João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson fazendo o quarteto, Arrascaeta vindo para recompor. Só Gabigol adiantado. Dançou o Pedro. Bom, Dançou o Pedro mas esse jogo faz sentido. Sim. Você vai ter que ter um lateral que não saia. Você tem o Vinícius Júnior ali. Não só você vai ter que ter um lateral que não saia, como você vai ter que ter cobertura. No outro ponto, você tem que lidar com um trio de meio campo que é só Tchouaméni, Modric e Kroos, se forem os 3. Senhor. E podendo ter o Valverde pela direita para recompor ainda e ser um homem a mais no meio campo. Olha esse quebra-cabeça. É porque esse jogo ainda não existe, né? Ele é um jogo virtual e tem algumas coisas ainda para acontecer. Mas se você projetar, olha a quantidade de problemas que o adversário está te oferecendo e você tem que lidar. Tanto problema que você joga todos os volantes que tem e ainda parece faceiro. Vem cá, peraí. O Flamengo não tem nenhum probleminha para causar para o Real Madrid? Tem o Arrasca. O Flamengo é o time que vai chegar nessa era do futebol globalizado, sem passe, etc., com mais condições técnicas de ganhar do europeu. Inclusive com mais do que aqueles que ganharam. Mais do que era contra o Liverpool em 2019? Individualmente, sim. Coletivamente, já é outra história. Aquele time jogava mais do que jogou o time que ganhou essa última Libertadores. Agora, esse elenco de hoje tem mais jogadores decisivos do que tinha aquele time que jogou contra o Liverpool. Aliás, consideravelmente mais jogadores decisivos. O Flamengo, se acertar a marcação, o Flamengo pode machucar o Real Madrid. Assim, com todo respeito. Não, vamos lá. Vamos pegar o Inter, que para mim é a maior façanha de todas. O Inter do Gabiru. Né? Aquele Barcelona joga muito mais do que esse Real Madrid. E aquele Inter joga muito menos que esse Flamengo. Mas aí é um jogo que entrega a bola, vai no lance ali, resolve o jogo, épico, histórico. São Paulo, 3 gols invalidados do Liverpool. O São Paulo foi bombardeado pelo Liverpool, chegou Corinthians e Chelsea. O Chelsea já não era aquela coisa, aquele time do Chelsea que pegou o Corinthians não se classifica depois para o mata-mata da Libertadores, mas mesmo assim era muito melhor que o Corinthians. O Corinthians foi lá, sem a bola e tal, conseguiu o resultado no limite. O Flamengo, você pegar individualmente, tem mais chances do que esse time. Você não vai conseguir ganhar um jogo desse sem que o adversário tenha chance. Óbvio. Não tem como. O Palmeiras dificultou muito pro Chelsea. Não tá meio... Não tá meio... Foi. Muito difícil. O Grêmio se fechou todo contra o Real Madrid. A lógica do jogo, a lógica do Flamengo contra o Real Madrid não é um pouco parecida com a lógica do Corinthians, do Vitor Pereira contra o Flamengo na final da Copa do Brasil? A lógica do jogo, não individualmente. A diferença mas é maior. Como você tem que pensar o jogo. A diferença é maior. Mas o Corinthians também, você perguntou, o Flamengo não pode causar nenhum problema para o Real Madrid? Isso. O Corinthians também podia causar algum problema, muito menos problema para o Flamengo do que o Flamengo tinha potencial para causar para o Corinthians. Então, acho que a lógica do jogo, e o Vitor Pereira já vem de um desafio desse. Pode ser que ele consiga... A questão é encaixar a marcação. Se encaixar a marcação e numa escada... Por exemplo, esse é um jogo que eu acho que faria muito sentido o Vidal jogar. Mas não aguenta os 90, né? Tem toda a lógica. Eu falei, enquanto aguentar, porque o cara para colar no Modric é ele. Começar, né? Eu fico pensando nos embates do Varela contra o Vinícius Júnior que não podem acontecer no mano a mano. Tem situações que tem que ser evitadas. Então teríamos mais um no meio campo e tiraríamos quem? O Pedro. Não, o Pedro já tinha. Já saiu? Já saiu. O Pedro tirou, Pedro tirou. O Gabigol para ele tirar. Não, o Gabigol nos tira. Aí tem... Aí, desculpa, com todo respeito.
tem a mística, tem a história das decisões, tem o jogador predestinado. Ali é uma coisa que vai muito além da questão técnica. Além de ser o jogador mais capaz de puxar um contra-ataque em velocidade, tem mais movimentação para tentar confundir o Real Madrid. Como o Gerson é intocável nesse jogo. O Gerson ainda não chegou. Em todas as decisões. Vamos botar o Vidal onde a gente pôs o Gerson. Tá bom. Vamos? Fechou. Tá. Você acredita na mística, né? Assim. Sim, acredito. Eu acredito na mística. Você também acredita na mística. Professor... Médio. Depende do contexto. Depende da mística. Depende da mística. Os jogadores que têm essa coisa de decisão. O místico Vitor Bena. Final de ano, ele vai consultar os ano que vem, vai pegar a bola de cristal dele, né? Vai vestir o turbante. Não tem nada disso. É o futebol que decide. Eu não sou nada. O futebol que decide? É isso. Tá. Ô, prof. Oi. Yuri Alberto. Tem que ficar. Então, é isso aí, nação. Deixe seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já desejando um feliz ano novo aí, né? É incrível que a mídia, principalmente o Brasil, sempre tenta colocar alguns problemas no Flamengo, né? Ah, já vem, quem sai? Será que o jogador vai ficar insatisfeito? O Vitor Pereira vai conseguir controlar o elenco? Ele é o quê? É aquelas... Vejo mais baboseira sempre. Um ponto ali, que eles chegaram a comentar. Gerson vem para ser titular ou não? Para mim vem, mas ele chega para ser a opção de banco no primeiro momento e durante a temporada ele assume o seu lugar de titularidade no Flamengo, né? Porque consegue atuar em várias posições no campo. Segundo ponto, Flamengo e Real Madrid é favorito, isso não tem que discutir, né? Flamengo tem várias peças. O Flamengo de 2022 é melhor do que de 2019, né? Só que é aquilo. Novo técnico, novo estilo de jogo. Os jogadores se conhecem, os jogadores vão estar descansados, entendeu? É um ponto positivo e negativo. Descansado porque eles não vão chegar em fim de temporada. Só que, entre aspas, um ponto negativo, os jogadores, em questão de um mês, vai ter que atingir um condicionamento físico que geralmente demora de 3 a 4 meses, entendeu? Então, o ápice de condicionamento físico vai ter que ser muito rápido, né? Então isso pode ser um fator. O Flamengo chegar a sofrer não porque tá descansado, mas porque tá sem ritmo de jogo, né? Todos os jogadores, né? Esse é o meu principal ponto. Mas aquilo... É um jogo só. Primeiro pensar na semifinal, que é um confronto muito difícil. Depois pensando numa final. E ter a possibilidade de o Real Madrid também não se classificar, né? Ser eliminado na semifinal. Tem isso também, nação. Mas se for eliminado na semifinal, aí é tudo nosso. Tudo nosso. É isso aí. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, não. Mas é isso aí. Tamo junto. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Adiantado. E é nóis aí. Tamo junto. Deixa o like.